Quero convidar os irmãos para abrirem a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 2, dos versos 8 a 10. Efésios 2, 8 a 10 é o texto que vai servir de base para a nossa meditação nesta noite. Efésios, capítulo 2, de 8 a 10. Texto do apóstolo Paulo aos Efésios e aos eleitos de Deus na Ásia, naquela região. Paulo diz assim no texto que está exposto para os irmãos: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, antecipadamente, preparou para que andássemos nelas. Vamos orar mais uma vez. Querido e amado Deus, grande Pai, Pai amoroso, Senhor nosso, Pai nosso que estás nos céus, mas também se faz presente conosco. Nós queremos neste momento suplicar ao Senhor que a Tua palavra seja aplicada aos nossos corações. Não nos deixe perder o foco da atenção neste momento. Acalma o coração dos Teus filhos, a mente dos Teus filhos, para que compreendam o que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Fala conosco, Senhor. Nós somos servos Teus, dispostos a ouvi-lo e a praticar aquilo que ouvimos. Pai, o Senhor nos chamou para servi-lo. Cabe-nos cumprir a Tua vontade. Ajuda-nos a desenvolver um ministério de serviço fiel. Em nome do Senhor Jesus, ajuda a Tua igreja a ser fiel a Ti até a morte. Nós oramos, amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, o apóstolo Paulo escreve esta carta com um destino não específico aos irmãos de Éfeso, mas a todos os líderes que ali estavam vivendo aquele momento histórico do Evangelho. Muito provavelmente, segundo alguns autores, Paulo estava preso em Roma, quando escreve esta carta àqueles irmãos, desafiando-os a continuarem firmes no ministério que foi proposto a eles por Cristo Jesus. Falar um pouco das escritas do apóstolo Paulo, citar seus escritos, é totalmente desafiador para a igreja do Senhor, porque, na maioria das vezes, Paulo está incitando, no bom sentido, a igreja a pregar o Evangelho, a desenvolver sua vida, a ter uma vida de comunhão com Deus, a resistir à idolatria, aos ídolos, e a permanecer firme na fé. Servir a Deus aqui é o contexto que Paulo apresenta. E servir a Deus é um motivo de honra, muitas vezes, para a igreja, pois servir está conectado a uma vida cristã prática. Contudo, no contexto histórico da igreja, a gente vê que não é fácil servir a Deus. Se você se dispõe, de fato, a pregar a palavra, a viver o Evangelho, a levar ao mundo a mudança que Cristo fez na sua vida, você corre um sério e grande risco de ser perseguido em todos os sentidos. Por quê? Porque nós lutamos contra uma situação de morte espiritual no mundo. O mundo está morto. Morte universal. Desejo do ser humano de guiar a própria vida, distanciando-se cada dia mais de Deus, rebeldes à vontade de Deus, como o próprio Paulo descreve neste capítulo, no verso 2, quando ele diz: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É assim que ele classifica o homem sem Deus, totalmente dominados pelo mal, malignos.
filhos da ira, como ele descreve no verso 3, rebeldes contra a vontade de Deus. Lutar contra isso não é fácil. Tentar mostrar ao homem que não é esta a situação em que ele deve se encontrar, não é fácil. Paulo descreve este quadro aqui, aterrorizante até mesmo, para eles na época e para nós também, para mostrar que somente Deus tem a resposta graciosa e misericordiosa que muda, que transforma a situação humana, que muda de fato. Descrita então no capítulo 2, a partir do verso 4 até o verso 10, você vai encontrar ele descrevendo como é que Deus transforma a vida do homem. Todos os crentes são de fato chamados para servir a Deus, pois foram criados assim. Foram criados para servir a Deus. O Filho de Deus não se contenta em ficar sentado de braços cruzados, ele quer servir a Deus. Ele tem no seu íntimo esse desejo colocado pela ação misericordiosa e graciosa de Deus. É o texto que acabamos de ler, ele informa isso. Na versão, na NVI, ele diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, meu amado irmão, Paulo está dizendo aqui que nós não fomos chamados para pertencer a uma casta especial de pessoas qualificadas no mundo. Deus nos chamou para ir à guerra. Deus nos chamou para enfrentar as lutas. Deus nos chamou para pegarmos na arma mais poderosa que o mundo conhece. E ao invés de levar a morte, transmitir vida. Vida. Notem, meus irmãos, notem uma coisa. Quando Deus chama os seus filhos, Ele os qualifica, Ele dá a eles dons específicos para servi-lo. Existem vários e mais diversificados dons dentro da igreja, porém todos eles têm um único propósito, um único objetivo: alcançar e fortalecer a vida da igreja e dos salvos em Jesus Cristo. Então, quando você é convocado para ser um pastor, recebe o título de reverendo, de presbítero, de diácono, de ministro, de servo. Preste atenção, meu amado irmão, Deus está te dando um dom que vai servir para fortalecer a igreja do Senhor. Aplique-se nesse dom. Aplique-se nesse dom para que a igreja seja fortalecida. São títulos que eu acabei de citar, mas são títulos que não se ganham por mérito próprio, mas sim são conquistados com um estilo de vida dependente de Deus e com dons atribuídos pelo Senhor a cada um, como o próprio Paulo ainda mesmo cita no capítulo 4 deste livro, nos versos 7 a 16, falando sobre o santo ministério e o serviço dos santos. E mais, especificamente no verso 11 e 12, muito obrigado. Ele classifica diretamente esses dons, ele diz: e ele mesmo, Deus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o objetivo do aperfeiçoamento dos santos e para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, meu amado irmão, presbítero, pastor, diácono, servo do Senhor, professor de escola dominical, lembre-se disso. O seu dom é para edificar a igreja, o seu dom é para fortalecer o corpo de Cristo. Você foi chamado para fortalecer, edificar o corpo de Cristo, como diz o texto de Efésios, capítulo 4, 11 e 12. Você foi chamado para aperfeiçoar os santos e para desempenhar um serviço para a edificação do corpo de Cristo. É muito grave e sério esta colocação de Paulo aqui, porque joga uma grande responsabilidade sobre as nossas mãos de sermos servos fiéis no ministério que está sendo proposto a cada um. Temos que sentir em nosso coração
uma urgência em relação à situação do mundo sobre a salvação que há em Cristo Jesus, para então levarmos as boas novas àqueles que ainda não a conhecem. Você sente essa urgência, querido? Você tem sentido isso? O mundo caminha de uma forma cada vez mais distante de Deus. Nós vamos falar disso já e já. Você sente isso? Você sente que é urgente? Você se sente incomodado? Você não dorme às vezes à noite pensando, eu preciso evangelizar, eu preciso viver o evangelho, eu preciso influenciar as pessoas com os dons que Deus me deu? A nossa oração, ela deveria ser sempre assim: Senhor, usa-nos para a tua glória e para ajudar as pessoas que necessitam de ti. Mas muitas vezes a nossa oração é: Senhor, eu preciso de um carro novo. Senhor, eu preciso de uma bênção. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu. Esta é a qualificação do cristão hipermodernista, que está vivendo hoje na hipermodernidade. A hipermodernidade é um momento histórico em que estamos vivendo, que vai além da pós-modernidade. Pega tudo que você aprendeu na modernidade, na Idade Média, na história do mundo, pega tudo que você tem desempenhado na pós-modernidade, joga tudo para o futuro e traz de volta, com bastante força. E você vai encontrar cristãos loucamente buscando não só um carro zero, o melhor carro que tem no mercado, não só uma casa, a melhor casa, não só uma qualificação, a melhor qualificação. O homem está se matando para ser o melhor e cada dia mais distante do melhor dos melhores, que é Jesus. É o que nós temos vivido hoje. É o que nós estamos vivendo hoje. Mas a nossa oração deveria ser: Senhor, usa-nos para a tua glória e para ajudar as pessoas que necessitam, de fato, de ti. Porque foi esta obra que o Senhor colocou nas nossas mãos. Esse desejo, ele deveria e deve consumir todos os dias a nossa vida. E ser o clamor do nosso coração para que as boas obras da salvação cheguem aos eleitos. Meus amados irmãos, nós somos criados e chamados para dar a nossa contribuição em favor da humanidade, e não apenas para usufruir e consumir os produtos existentes do mundo e a vida que o mundo tem oferecido. Não perca tempo com esta vida. Deus nos criou para fazer diferença neste mundo, e a diferença neste mundo é viver para a glória de Deus, glorificando e exaltando Ele na minha profissão, com o meu dinheiro, com os meus bens, com a minha família, com a minha casa, com a minha vida, glorificar a Deus. O Novo Catecismo, aliás, o Catecismo de Westminster, ele diz no seu capítulo 16, falando sobre a questão das boas obras, ele qualifica o que de fato é boas obras para Deus. E ele diz assim: boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra. Não as que são sem autoridade qualquer, de outro pretexto, vindo de seres humanos, com outros pretextos e com outras intenções, mas o que a palavra de Deus determina para o homem. No ponto 2 ele diz: essas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Por esta fé viva e verdadeira, por elas, então, os crentes manifestam ao mundo, mostram ao mundo a sua gratidão a Deus, robustecem a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, tapam a boca aos adversários e glorificam a Deus, cuja feitura são criados em Jesus Cristo para isso mesmo, a fim de que, tendo o seu fruto em santificação, recebam, tenham de Deus a vida eterna. Que mensagem nós temos levado ao mundo? Que mensagem a igreja tem pregado? Que boas novas o mundo tem recebido
Deus nos diz em sua palavra que fomos criados e salvos para servir a Ele, e que recebemos dons, e que fomos moldados para servir a Deus. Ele chamou todos os crentes para o serviço, para a sua obra. No capítulo 2 ainda de Efésios, Paulo descreve no versículo 4 a 8 algumas características desse serviço. São chamados os filhos de Deus numa só esperança da vossa vocação. E Ele, Deus, concedeu dons aos homens. Deus quer nos usar, queridos. Precisamos estar disponíveis para que Ele, Deus, nos use. Deus chama pastores, Deus chama obreiros bíblicos, irmãos leigos e voluntários para estarmos unidos na missão de socorrer as pessoas em suas necessidades físicas e em suas necessidades espirituais. Um chamado ministerial para servir a Deus. Este é o tema da nossa mensagem nesta noite. Um chamado ministerial para servir a Deus. O apóstolo Paulo está apresentando aqui pelo menos duas características desse chamado que nós vamos trabalhar neste texto, de 8 a 10. A primeira característica que ele apresenta aqui é que um chamado ministerial para servir a Deus envolve servi-lo em amor. Servir a Deus em amor. O amor de Deus é mostrado, segundo o texto, na expressão do verso 10, na segunda parte dele, quando descreve ali, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Boas obras. Boas obras. Você não faz nada de bom para os outros se não tiver carinho, se não tiver amor, se não tiver um desejo de abençoar a vida daquela pessoa. E Deus fez boas obras para nós podermos desenvolver em amor. Quando entendemos que somente através do sacrifício de Cristo, que foi a maior obra realizada por Deus, quando entendemos que somente através do sacrifício de Cristo por nós é que podemos servir a Deus, sentimos o amor de Deus em relação a nós. E aí, a nossa resposta natural é, ou pelo menos deveria ser, Senhor, queremos, Senhor, nós te serviremos, estamos dispostos a pagar o preço, a te servir, Senhor. Esta resposta acontece quando uma pessoa recebe o amor incondicional de Deus e sente o desejo de retribuir este amor a Ele que mostrou esse amor. 1 João, aliás, o Evangelho de João 3,16, de 1 a 16, descreve bem o que vos falo. Quando ele, ali naquele texto, nos 16 primeiros versos do capítulo 3, ele vai descrevendo passo a passo como desenvolver esse amor. Quem é? Que amor é este? No verso 1 ele diz, o grande amor do Pai. Que grande amor é esse? Aquele amor que no verso 2 ele descreve manifestado para tirar o pecado por aquele a quem não existe pecado. Manifesto em Jesus Cristo. No verso 3 ele diz, esse amor leva-nos a não viver mais na prática do pecado. Ao contrário, viveremos não mais em pecado, praticando o pecado, mas praticando o amor que Jesus nos ensinou, o amor sacrificial, o amor sacrificial. Jesus morreu por nós, queridos. Nós estamos cansados, fadigados de ouvir esta frase. Jesus morreu por você. Jesus morreu por você. Mas Deus é quem demonstrou o seu grande amor por nós, por mim e por você. E quer que nós, da mesma forma, demonstremos esse amor para com o perdido. Por isso, no entendimento do apóstolo Paulo, quando ele escreve em 2 Coríntios 5,14, ele diz que esse amor de Deus, ele é tão forte que ele nos constrange a praticá-lo, nos constrange a vivê-lo. Uma pessoa que é chamada para servir, ama a Jesus praticando esse amor para com o próximo, pois conforme descreve Efésios 2,8,
a graça de nosso Deus e Pai nos atingiu e nos salvou. Você foi atingido pela graça de Deus. Leve essa mensagem ao mundo. Um chamado ministerial para servir a Deus, então, deve ser desenvolvido com amor. Deus é amor. E seu chamado é para a vida. Amor gera vida. Amor gera vida. Ele ama a sua criação, querido. E se eu quero servi-lo, devo praticar meu amor cuidando e respeitando também da criação dele, do que ele criou, do que ele desenvolveu. Assim fazendo, desenvolverei uma espiritualidade conectada com o mundo e a criação, mantendo a terra como planeta habitável e ensinando que todos devem ser alcançados pelas boas novas da salvação. Esta é a teologia bíblica que deve dialogar com o mundo atual. Como afirma João Calvino, é a teologia da graça comum. A teologia da graça comum que atingiu a todos com a misericórdia de Deus. Ou chove só para você? Só você tem direito a comer. Só você tem direito a trabalhar. Não. Essa teologia do mundo comum, da graça comum de Deus, atingiu a todos. É claro que nem todos vão cumpri-la, vão obedecê-la, mas ela atingiu a todos. É a graça comum de Deus atingindo. Sabe por quê? Porque Ele dá, porque Ele cuida da sua criação em amor. A missão do cristão é servir a Deus em amor, amando ao Deus e a sua criação, respeitando a criação de Deus também. Como posso dizer que amo a Deus e não ajudo ao meu próximo? Como posso dizer que amo a Deus e destruo a natureza, poluo os rios? Como posso dizer que estou conectado com Deus e não estou conectado com as ações perniciosas e pecaminosas que o homem tem feito e destruído o mundo? Não posso, não devo. Não é assim que Deus nos ensina. Mas Ele ensina também, em segundo lugar, que um chamado ministerial para servir a Deus envolve não só servi-lo em amor, mas envolve servi-lo por missão. Por missão. Quando somos chamados para servir e entendemos que somos chamados e salvos pela graça e não por obras de nossas mãos, conforme o próprio Paulo descreve no verso 9, precisamos entender que temos uma grande responsabilidade a praticar. Deus nos chama para sermos missionários de uma causa nobre e cara para Ele. Olha o final do verso 10, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As quais Deus, com muito cuidado, preparou. Pensando no futuro do ser humano, essa expressão de antemão, ela traz também esse conceito. De caso pensado, Deus preparou porque Ele sabia que estas boas obras que nós vamos andar nela e andamos nela, vão abençoar vidas. Presta atenção nisso. Agora, também fala, 2 Crônicas 29, 11, que agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dEle, para o servirdes e para serdes seus ministros. Você não é um reles cristão na presença de Deus. Você é um ministro de Deus na terra. E ministro tem a sua especificidade, tem o seu respeito. Você tem agido como ministro de Deus na terra? Nós temos agido como ministros de Deus na terra? Nosso compromisso e responsabilidade, nossa missão deve ser alcançar aqueles que não conhecem a Jesus, mostrando com o nosso viver que temos um propósito maior nesta vida, conforme também ensina o breve catecismo, na sua pergunta 39, quando ele diz assim: qual é o dever que Deus exige do homem?
Qual é o dever que Deus exige de nós? O dever que Deus exige do homem é a obediência à sua vontade revelada. E o mundo, cada dia mais, não tem obedecido à vontade revelada de Deus. Ao contrário, tem questionado a vontade revelada de Deus. Passamos, queridos, por um momento histórico nunca vivido pela humanidade, classificado como o pós-modernismo, né, como eu falei agora há pouco, ou o hipermodernismo. O que vem a ser isso? É um conceito que aumenta, que amplia, que distorce tudo que já temos construído até hoje e que leva quase que a pessoa para o futuro para criar conceitos que vai trazer para o presente e tentar aplicá-los no presente, elevando as questões humanas, mostrando que o homem pode ser superior, mostrando que o homem pode ser dono da verdade, e isso tem afastado cada dia mais a humanidade de Deus. Essas características e resultados práticos, a rapidez, a fluidez das coisas que estão acontecendo. Você ouve uma notícia hoje, amanhã já esqueceu, amanhã modo de dizer, daqui 5 minutos você já esqueceu, porque já tem outra mais agravante, e tem outra mais agravante, e tem outra mais agravante, e você é levado a não pensar, e você é levado a não raciocinar, e você é levado a não entender o conceito disso, mas o conceito disso é um só: dominação do mal para com a sua vida, impedimento da pregação da palavra do Senhor e da salvação. O mundo tem vivido isso, talvez você tenha se chocado com isso, com essas questões. Resultado prático e rápido de uma vida pronta, que não foi construída, mas é de uma vida pronta, entre aspas. Um evangelho mostrado sem fé, sem prática, sem substância. Um evangelho medíocre, raso, um evangelho medroso, que não assume as suas posições teológicas diante de um mundo conflitador. Deus não nos chamou para isso, porque só alcançaremos os salvos eleitos se de fato praticarmos o evangelho mostrando como uma fé prática e dependência total de Deus a salvação do Senhor Jesus. É claro que isso não significa dizer que vamos abrir mão da nossa teologia bíblica, como muitos têm feito hoje. Relativizá-la, quem sabe, talvez. Não é bem assim. Não é bem assim que a Bíblia fala. E é como, então, se não é bem assim? Para alcançar pessoas, igrejas têm feito coisas mirabolantes. Para sustentar e segurar pessoas, vale tudo hoje. De tapa na cara até guspe santo. Até passar o paletó sobre a sua cabeça e você sair curado. Onde está na Bíblia? Onde estão na Bíblia esses conceitos? A Bíblia ensina que nós devemos ter uma fé prática, uma salvação em Jesus. Nós devemos preservar aquilo que aprendemos. Paulo está dizendo àquela igreja: não temam, não temam. Continuem firmes na fé que um dia vocês conheceram em Cristo Jesus. Nós vamos sim, e devemos sim, reafirmar a nossa fé em Deus, mostrando uma vida mais equilibrada, mais centralizada em Jesus Cristo e na sua palavra. Precisamos, queridos, em tempo de pós ou hipermodernidade, como se fala por aí, precisamos, neste momento, nos conectar com pessoas. Precisamos desenvolver, por exemplo, uma consciência ecológica, ou seja, adotar um estilo de vida ecologicamente saudável, sair de um estilo maldito de consumismo, para então um estilo muito mais saudável e afeito às coisas de Deus. Desenvolver uma percepção sobre o planeta e o lugar do ser humano nele. Você já pensou nisso? O que você está fazendo nesse mundo? Só fazendo peso nele? Como dizia meu sogro, eu estou fazendo peso aqui no mundo. Não é? E cada vez o mundo está mais pesado, né? Porque como as pessoas têm
tem engordado de maneira doentia nos últimos tempos. O mundo deve estar, coitado, até cansado de rodar, não consegue nem rodar. Não é? Você está fazendo peso no mundo, querido? Nós vamos desenvolver a percepção do que nós estamos fazendo. O que eu estou fazendo nesse mundo? O que eu estou fazendo aqui? Deus me deu uma missão. Deus deu uma missão a você, pregar o Evangelho. Alcançar vidas. Mas de que forma? Eu já preguei tanto o Evangelho, eu já falei a tantas pessoas. Eles veem o Evangelho na sua vida. O Evangelho tem sido prática, diária, constante, no seu andar, no seu caminhar, nas suas atitudes. Compreender, por exemplo, as relações de interdependência na biosfera e suas consequências. Meu Deus, que negócio é esse? Simplesmente é compreender como é que o planeta Terra se relaciona com os outros planetas. O que nós estamos fazendo aqui tem efeito lá fora, na biosfera. Sabia disso? Você sabia que se a camada de ozônio acabar na Terra, nós morremos? Sabia disso? E o que nós temos feito para que isso não aconteça? Nada. Ao contrário, nós temos feito para que ela acabe. Para que ela acabe. Cultivar a mística de comunhão, ou a mistura de comunhão, entre o cuidado e o relacionamento com Deus e com a sua natureza. Mas peraí, você está falando de adorar a natureza? Não. A Bíblia não fala disso, a Bíblia fala que Deus deu uma ordem ao homem de cuidar de tudo aquilo que ele criou. O homem tem cuidado, não tem? Muito bem, né? Nós estamos cuidando muito bem do planeta, que um dia Deus lá em Gênesis deu a ordem ao homem, cuide de tudo isso aqui, cuide. Nós temos cuidado de maneira muito boa, a ponto de destruí-lo, de destruir o planeta. Nós estamos quebrando o mandato de Deus, querido. Preste atenção nisso. Nós estamos quebrando um mandato. Logicamente, não estamos falando aqui de adoração à natureza. Não estamos falando aqui de cuidar e cultivar da forma mais consciente possível o mandato divino que Deus deu ao homem. E assim fazendo, então, estaremos conectados com a nossa sociedade atual, estaremos mostrando à sociedade que existe um Deus preocupado com as causas temporais e uma prática pessoal e social, pois assim fazendo, não só serviremos melhor, como atrairemos pessoas preocupadas com a mesma causa e que passarão a servir a Cristo também, dentro de uma prática de relação de interdependência teológica humanitária, que leva uma sociedade sustentável, sem, é claro, o viés político. Nós não estamos falando aqui que agora todo mundo tem que se filiar ao Partido Verde. Todo mundo agora vai fazer parte do Partido Verde, porque o Partido Verde, ele promove a natureza. Esquece isso, querido. Isso para Deus não vale nada. Nós estamos falando aqui de consciência e de respeito a Deus, ao Criador de todas as coisas, aquele que cria e mantém todas as coisas. E quando nós destruímos a sua criação, nós estamos desrespeitando o Criador. E vamos ter consequências graves por isso. Mas precisamos mostrar com as nossas vidas, a missão da igreja é mostrar com as nossas vidas, com o nosso comportamento, que não é assim que Deus nos chamou para viver. É possível alcançar vidas eleitas assim? Claro que é. Veja alguns exemplos da história. Vou citar pelo menos 3 aqui. Exemplos de homens que se comprometeram, de fato, em servir a Deus desta forma. Existiu um missionário em 1847 chamado James Hamilton, um missionário inglês, nascido nesse período, e foi missionário em Uganda, na África, onde morreu como mártir em favor do Evangelho de Cristo. A sua família era muito abastada, e todos os recursos que ele tinha em mãos, ele usou para a propagação do Evangelho em Uganda, e também para a defesa da anti-escravatura naquele momento da história. Um homem que lutou com a palavra de Deus, mostrando que o homem estava em pecado agindo daquela forma. David Livingstone também ofereceu a sua vida em favor do Evangelho de Cristo no interior do continente africano.
Muitos outros fizeram a mesma coisa, viveram em função da missão de Cristo. Você e eu, nós temos vivido em função da missão de Cristo. Atendendo ao chamado de Deus, John Wesley descreve assim o que, no entendimento dele, é servir a Deus. Ele diz assim: faça todo o bem que puder, com todos os meios que tiver, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares onde estiver, para todas as pessoas que precisar, enquanto puder. Enquanto puder, sirva, pregue. O cristão verdadeiro não é apenas aquele que tem a verdade, que conhece a verdade, mas é aquele que encara esta verdade como uma missão a ser proclamada com a sua vida e com os seus lábios. Nós estamos dando um exemplo aqui de um cristão que agiu assim. O apóstolo Paulo foi assim. Ele não media esforços para pregar o evangelho na cadeia, fora dela, apanhando com fome, com frio, com sede. Ele estava empenhado em levar o evangelho do Senhor a toda a humanidade. E nós sentimos uma dorzinha de barriga e já reclamamos. Não vou poder ir na igreja hoje. E nós sentimos uma dor no dedinho do pé, já não dá para pôr o sapato, não vou para a igreja hoje. Não vou pregar o evangelho, não vou servir a Deus, vou ficar em casa. Tem a mídia, a gente pode assistir pela mídia, né? Legal, muito bom essa tecnologia, ela é muito boa. Mas eu não troco estar aqui com os irmãos, sentindo o calor do Espírito Santo tocando em meu coração, por um sofá confortável e caro. Não, eu prefiro sentar nessa cadeirinha dura aí, e ter meu irmão do lado, e receber a ação do Espírito Santo sobre a minha vida. Ah, mas lá em casa eu recebo também. Legal, mas aqui é melhor, aqui é muito melhor. Um chamado ministerial para servir a Deus envolve, então, servi-lo em amor e servi-lo por missão. Preste atenção, querido. Concluindo, portanto, devemos nos envolver com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo de forma direta e indireta, pregando o Evangelho das boas novas, mas também distribuindo materiais, livros, folhetos, bíblias, divulgando através de sites evangelísticos, estudos bíblicos, produção de conteúdo cristão. A gente vê muito isso no Zap, né, no Facebook. É o que mais tem no Facebook, não é? Não é? Conteúdos cristãos que vêm edificar a vida das pessoas. Nós estamos usando o que Deus nos deu, a inteligência que Deus nos deu, para enterrar o nosso talento, como fez aquele servo infiel, enterrando o seu talento, porque tinha medo de desenvolvê-lo. Querido, Deus te deu ferramentas, desenvolva essas ferramentas para a glória de Deus. Produza textos bíblicos. Produza textos que vão edificar o coração das pessoas. Se envolva com conteúdo cristão. Ajude a humanidade. Ajude humanitariamente. Enquanto você está aqui, eu estou aqui, nós estamos aqui, milhões de pessoas morrem no mundo, nesse exato momento, por fome, por desnutrição. Nós temos no Brasil hoje mais de 33 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Isso não te incomoda? A mim me incomoda. Nós temos em São Paulo hoje mais de 33 mil pessoas nas ruas. Crianças, jovens, idosos, velhos, doentes, abandonados e largados. Isso não te incomoda? A mim incomoda. O Senhor não nos chamou para ficarmos no nosso cantinho. O Senhor nos chamou para ir adiante e levar os pés de Cristo a estas vidas que necessitam do Evangelho Salvador, da graça libertadora. De alguma forma você tem que se envolver, porque fomos chamados para servir e não podemos cruzar nossos braços enquanto muitos são levados à morte eterna.
Como eu posso, então, aplicar esse desafio enorme que Paulo nos coloca aqui, servir a Deus como missão em amor e como missão de fato assumir? Como é que eu posso aplicar isso à minha vida? Como posso realizar as boas obras que Deus preparou de antemão em Cristo Jesus para que eu as praticasse? De uma maneira bem simples e direta, Gálatas 5:22, praticando os frutos do Espírito, descritos ali em Gálatas 5:22, que são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aonde eu devo fazer isso? No meu lar, na minha escola, no meu trabalho, na rua, onde eu estiver. Eu devo amar mais, eu devo ter mais alegria de viver porque Jesus é o meu Senhor. Eu devo transmitir paz. O mundo está carente de paz, querido. Eu devo ser mais longânimo, mais paciente, além do que eu já sou. Eu devo praticar mais bondade. Eu devo desenvolver a minha fé, temendo a Deus e confiando que Ele está diante de mim. Eu devo ser mais manso. Eita, mansidão! Mansidão, falar de mansidão dá um sermão aqui agora. A forma como o mundo tem vivido, uma forma mansa, delicada, cuidadosa, como as pessoas têm se tratado, né? Dá um sermão aqui, um belo de um sermão, esse tema, para um outro dia. Mansidão é algo que nós não temos praticado nos nossos dias. Não temos. Não temos. Quer outro tema que a gente não tem praticado? Temperança, equilíbrio, sobriedade. Você tem sido uma pessoa equilibrada? Nas horas de dificuldade, na hora que você é afrontado, na hora que você é questionado, você é uma pessoa sóbria, equilibrada, ou você solta os cachorros também? No meu caso, solta os galos. E os galos cheios de esporas, bem afiadas. Não é? Pula no pescoço lá, galo de briga. Não é? Nós não podemos agir assim, queridos. Andando e praticando os frutos do Espírito, descritos em Gálatas 5, nós vamos aprender a desenvolver um ministério saudável que agrada a Deus. Que agrada a Deus. A minha oração é para que Deus nos ajude, como igreja sua e corpo de Cristo, a servi-lo cada vez mais e melhor, seguindo o modelo ministerial do Senhor Jesus, que o Pai ensina em sua palavra, conforme acabamos de ouvir, com uma consciência da prática do amor e da missão levadas a todos que nos cercam. Seja um missionário de Deus no mundo, querido, mas não qualquer missionário. Qualquer missionário a gente encontra por aí, nessas igrejas neopentecostais malucas aí, que se dizem igrejas de Jesus, mas que não seguem a Jesus e que não pregam a palavra de Deus. Pregam o desejo egoísta dos seus corações. Nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para mostrar ao mundo o amor, a misericórdia, o perdão de Deus. Assim como você um dia foi atingido por Ele, pela graça de Deus, você também deve mostrar ao mundo. Que Deus nos ajude e nos dê coragem, estratégia e dependência dEle, para que sejamos servos fiéis na prática do ministério das boas novas de salvação. Que o Senhor te faça um verdadeiro ministro seu, aplicado, conhecedor da palavra, temente a Ele, que ame a obra de Deus e que tenha como ministério da vida viver este evangelho influenciando o mundo. Amém. Que Deus os abençoe.